Olá, amigo! Satisfação ter você comigo em mais um episódio do programa Aquanegócios. O assunto de hoje é desafios da produção aquícola. Os entraves, as dificuldades, a necessidade de adequações às leis ambientais, bem como as questões relacionadas à nobre missão de produzir alimentos. Tudo isto e muito mais a partir de agora, pois está no ar o programa Aquanegócios, onde você fica sabendo de tudo sobre produção de peixes e demais organismos aquáticos. Hoje não vou mostrar nenhuma piscicultura ou tecnologia nova relacionada à produção de organismos aquáticos, mas vou falar de um assunto tão importante quanto essas novas tecnologias que constantemente mostro aqui, que é a nobre missão de produzir alimentos, especialmente os de origem aquática. Conforme já enfatizei em outras ocasiões, produzir peixes não é simplesmente abrir um buraco na terra, soltar alguns alevinos e depois de um ano passar uma rede de despesca. Requer investimento, requer gerenciamento, adequações às leis ambientais, entre outras questões técnicas relacionadas. Não bastassem as intempéries climáticas que constantemente atrapalham a produção, o setor ainda é cobrado para produzir mais, sem abertura de novas áreas e com respeito ao meio ambiente. Uma tarefa nada fácil para qualquer atividade produtiva do agronegócio. E no caso da aquicultura, a sensação é que estas cobranças para uma produção sustentável são ainda maiores. E não há dúvidas que é isto que todos os envolvidos mais desejam, pois é justamente o setor que mais depende de um ambiente equilibrado. Acontece que muitas vezes essas cobranças parecem injustas, implicando em um certo desânimo. Por outro lado, é extremamente empolgante saber que a aquicultura é a atividade que mais tem condições de atender a essas exigências modernas de produção, seja em quantidade, com qualidade e, especialmente, com respeito ao meio ambiente. Uma questão muito importante que tenho notado junto aos produtores é uma mudança radical nos conceitos de se produzir peixes e demais organismos aquáticos. Estão se conscientizando que produzimos água e não peixe, camarão, ostras ou vieira, por exemplo. Mas Fábio, como assim produzir água? Simples, meu amigo. O produtor já entendeu que o aumento de produtividade está diretamente relacionado à qualidade da água. Portanto, se ele cuidar bem desta, jamais vai ter problemas de produção e isto será bom para todos. E sabemos que quando o assunto é produção de organismos aquáticos, já dispomos de tecnologias que permitem o aumento de produtividade em equilíbrio com o meio ambiente. Simples? Fácil? Não, nem um pouco. Extremamente desafiador. E para entendermos melhor esta questão, vou conversar com especialistas do setor, os piscicultores. Começo essa minha abordagem prática sobre os desafios da produção aquícola conversando com meu amigo e parceiro Martinho Colpani. Ele que trabalha com peixes há mais de 26 anos e é presidente da Câmara Setorial do Pescado do Estado de São Paulo. Martinho, seja bem-vindo ao Aquanegócios. Eu agradeço a presença de vocês aqui na piscicultura e pelo belo trabalho que tem desenvolvido em levar informações da atividade aos produtores e ao público em geral. Fazendo então a primeira pergunta técnica para você, né? Se prepare que é uma pergunta um tanto extensa, né? Mas eu acho que é pertinente a gente fazer uma abordagem sobre o assunto, né? E o assunto principal é a função, o desafio que a produção de organismos aquáticos tem de alimentar uma população crescente nos próximos anos, né? Hoje nós temos a seguinte realidade, a pecuária e a agricultura já ocuparam todas as terras agricultáveis disponíveis, né? Bem como também já experimentaram os ganhos de produtividade com o melhoramento genético e a nutrição,
que você sabe bem disso, isso representa em torno de 30% de aumento de produtividade. Nós temos a pesca extrativa, que já está estagnada, que também já experimentou os ganhos de produtividade por meio das engenharias de pesca, por meio da melhor eficiência de pesca. E hoje já não tem mais nenhuma expectativa de aumentar a produção pesqueira, né? E aí, no outro lado, nós temos a aquicultura, que ainda não explorou nem 1% das águas continentais, das águas marítimas, né? E que ainda também não experimentou os ganhos de melhoramento genético e de nutrição, né? E temos ainda uma questão importante. Hoje, 2017, somos 7 bilhões de habitantes na Terra. Em 2030, seremos 8,5 bilhões de habitantes, ou seja, um crescimento exponencial, né? Deixando a paixão pela aquicultura de lado, você também enxerga na aquicultura a grande oportunidade de produzirmos alimento para alimentar essa população crescente? A maior oportunidade delas. A humanidade deixou de explorar vegetais e plantar há mais de 10 mil anos atrás. E nós estamos começando a fazer isso na aquicultura agora. E é o grande desafio e a grande fonte de produção. Com produção, produtividade e competitividade e sustentabilidade. Além disso tudo, segurança alimentar, né, Martinho? Com certeza. E a proteína de peixe é uma proteína com demanda, a população deseja isso, mas ela deseja com alguns parâmetros, com qualidade, com frequência, com preço, e esse é o desafio da aquicultura. E nós estamos fazendo isso. Nos últimos 20 anos já houve uma grande revolução, estamos selecionando as espécies com características zootécnicas para atividade, com características zootécnicas para dar retorno para o produtor e levar à mesa do consumidor o que ele deseja, né? E a atividade ela já saiu desse modelo de tentativa e erro, né? E agora nós já temos uma aquicultura empresarial, né? Com um modelo a ser seguido, com um protocolo a ser seguido, né? A cadeia produtiva bem organizada, com os atores bem definidos, né? Que dentro do começo, as famílias, onde você tem os pequenos produtores que fazem aquela agricultura familiar, mas nós precisamos deixar renda para essas famílias e ter um ordenamento para que elas produzam um produto que dentro da cadeia produtiva vai evoluir e chegue à mesa do consumidor com a característica que ele quer, ou seja, em forma de filé e com preço competitivo. E não tenho dúvidas que temos todas essas condições para realmente cumprir esse papel de atender essa demanda por alimentos. Com certeza. Nessa química toda, o que nós precisamos é um ordenamento. A cadeia produtiva está formada com licenciamentos ambientais reais, possíveis para que o produtor possa se licenciar, e todo um processo de produção com produtividade bem voltado à realidade do produtor lá na ponta. E aí, está gostando do nosso papo? Então não saia daí. No próximo bloco, a conversa com o Martinho Colpani continua. O Aquanegócios volta já. Dando sequência então ao nosso papo com o produtor Martinho Colpani, eu queria explorar agora, Martinho, a questão da eficiência que os peixes têm em converter um alimento bruto em proteína de qualidade, abordando os seguintes aspectos, né? O fato de o peixe ser animal de sangue frio, então ele não precisa manter a temperatura corporal, isso implica em um menor custo energético. Além do que, o deslocamento na água, ele exige menos esforço do que um deslocamento na terra, por exemplo. Isso implica em eficiência alimentar, né? Os peixes têm essa vantagem em relação aos animais terrestres, por exemplo? Com certeza, essa é uma das principais características, né, da piscicultura. Ela consegue, você tem uma diferença muito grande nessa eficiência, e isso traz uma condição de competitividade muito maior. O peixe consegue, com a tendência de chegar ao consumidor num preço mais barato. O que se diz muito hoje é por que o peixe chega caro? É porque a nossa produção ainda é pequena. Certo. Nós precisamos ganhar escala. Perfeito. Com produção, aumentar a nossa produtividade, que o peixe faz a parte dele. E é um dos animais, do ponto de vista de criação que o homem utiliza, é um dos animais mais eficientes. Mais eficiente, não tem animal com comparação com mais eficiência do que o pescado. Agora, isso tudo precisa ser feito dentro de uma boa equação, né? Como se dá sustentabilidade com 7 bilhões, como você colocou, ou mais pessoas no planeta, aumentando a nossa eficiência. E cada pequena porcentagem que nós conseguimos
aumentar, nós vamos ter um ganho significativo. E o peixe já vem com isso, com pouco tempo de atividade. Hoje você tem conversões alimentares muito menores do que outras atividades e com uma tendência gigantesca de melhora. E quem vai fazer isso? O melhoramento genético, o aumento da eficiência nas instalações, na estrutura, mais treinamento, mais capacitação. O Brasil é um dos países que tem a maior diversidade de espécies do mundo. E isso trouxe uma tentativa de se buscar as espécies nativas para que a gente conseguisse realizar um trabalho, inserir essas espécies na produção. Mas quando você faz um trabalho desse, de buscar uma espécie nativa para tentar trazer para um sistema ordenado de produção, o desafio é gigantesco, né? De genética, de tecnologia, de produção, tentar encaixar. Então nós estamos passando por isso. Mas também temos espécies como a tilápia, que veio, já tem um pacote tecnológico, ela já saiu na frente e hoje é o peixe mais ofertado para o consumidor, a tilápia. Muitas pessoas falam que são nascidas e criadas no campo, né? Eu conheço bem a sua história, eu sei que você foi nascido e criado na água, né? Que a infância toda foi em volta a viveiros de piscicultura, né? Então eu te pergunto, é fácil ser um produtor de proteína de pescado? O Brasil como um todo, nós sofremos mais com o sistema produtivo. Todo produtor de qualquer área, o sistema governamental é dramático, né? Nós somos antiprodutivos. No peixe, nós sofremos com uma questão a mais, que é a difusão tecnológica. A tecnologia não consegue chegar nos pequenos. E esse é o desafio. Gerar mais, continuar gerando tecnologia, mas fazer com que essa tecnologia chegue às famílias, de forma de que atenda a realidade dela no campo, né? Com isso, nós vamos criar uma verdadeira revolução. O produtor precisa ter um norte, onde ele consiga objetivar aquilo que ele sabe fazer bem feito. Porque as intempéries, os problemas externos a ele não consegue dominar. Não está ao alcance dele. Não estão ao alcance. Tem uma questão ainda bastante interessante envolvendo dois aspectos nessa de produtor de alimentos, né? Nos países desenvolvidos, especialmente o pequeno produtor, ele é incentivado a ficar no campo e não a ir para a cidade e ser um problema social, né? E também nos países desenvolvidos, esse pequeno produtor, ou também o grande produtor, ele é devidamente reconhecido como um produtor de alimentos, como uma peça fundamental para que a vida na cidade grande possa acontecer, né? Ele é um fornecedor de alimento, um fornecedor de combustível para a cidade grande, né? Enquanto que aqui no Brasil o que se vê é que o produtor rural é o caipira, é o atrasado, o devastador de florestas, poluidor de rios, né? Aliás, falando em poluição de rios, você que é um cara que visita pisciculturas no Brasil inteiro, conhece algum rio que a piscicultura, o cultivo de organismos aquáticos tenha devastado, tenha poluído esse rio, Martinho? Começando a te responder pela questão da água, há alguns ordenamentos de licenciamento ambiental que chamam a nossa água de efluente. Isso já é dramático. Efluente, nós estamos falando de indústria química, é uma coisa que chama até a atenção. Concordo. E nós estamos muito longe disso. É só um termo, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença e é significativo, que é impactante. Agora, nós precisamos de ordenamento. Quem quer mais um ordenamento é o produtor. Correto. Eu costumo dizer que todo o patrimônio do produtor, todo o patrimônio está debaixo da água. Não existe ambientalista mais preocupado com a qualidade da água que o produtor, Fábio. Lógico. Uma coisa muito que se comenta é aquele, já ouviu falar em gosto de barro, cheiro no pesco. Isso quem faz é algumas algas que tem na água. Porque se você deixar a sua qualidade de água se alterar, essa alga vai prevalecer e vai passar para o seu pescado uma qualidade. Como é que o produtor vai comercializar esse pescado? Então o produtor é um vigilante constante da qualidade de água. É aquilo que eu venho batendo muito, né, Martinho? Criamos água e não peixe, né? Se cuidarmos bem da nossa água, pronto. Hoje, uma das linhas de raciocínio é você utilizar com altas densidades a água e depois utilizar a água para irrigação. Isso é uma linha que nós estamos apostando. É uma linha gigantesca de múltiplo uso para a água. Você usa essa água com alta densidade para a produção de pescado, essa água vai para a irrigação e já leva, você já dá o destino para a água e leva nutriente para a planta. Como fazer isso, a maneira de fazer isso tem uma metodologia, tem um ordenamento para fazer isso, mas não é poesia, isso é fato, que já existe e vai ser incrementado nos próximos anos. Eu acho que em pouco tempo nós vamos ter um tal de integração aquicultura-pecuária, né? Com certeza. Assim como já temos a integração lavoura-pecuária, nós vamos ter aí um novo modelo de produção. E principalmente o que eu costumo dizer, tudo isso é muito bonito,
é muito legal, mas tudo isso vai permitir dar renda ao produtor. Nós precisamos manter esse produtor no campo de que jeito? Gerando renda para suas famílias. Sim. Essas famílias precisam ter renda. E com a renda, através da renda, gerar o produto que a sociedade precisa. Necessita. O Brasil importou, ano passado, mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em pescado. Falar que um país com essas condições naturais que nós temos de água, clima, soja aqui, milho aqui, e nós importarmos pescado, beira o ridículo. Não faz o mínimo sentido, Não faz, né? não faz. Meu parceiro, obrigado pela oportunidade dessa conversa tão sadia e tão produtiva. Espero poder contar contigo em outras oportunidades. Conte com a gente, estamos à disposição. O seu trabalho do seu programa é fundamental para levar a informação do que acontece aqui no campo às pessoas da cidade. Maravilha. Grande abraço. Obrigado, Martinho. No próximo bloco, o papo com produtores continua e vamos conversar com o piscicultor Emerson Esteves. O Aquanegócios volta já. Dando sequência então ao assunto desafios da produção aquícola, eu converso agora com o produtor Emerson Esteves, ele que é proprietário da piscicultura Peixe Vivo e também presidente da Peixe São Paulo, associação que representa os piscicultores do estado de São Paulo. Emerson, muito obrigado por aceitar esse convite e seja bem-vindo ao programa Aquanegócios. Uma satisfação para nós, Fabinho. Obrigado você pelo programa Aquanegócio. É um prazer estar participando desse programa. Eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho sério e profissional que realiza como piscicultor, né? E também pela sua atuação como líder, né? Encaminhando as demandas do setor produtivo, né? Para que a gente consiga avançar e trazer benefícios para a cadeia produtiva como um todo, né? Parabéns por essa sua atuação. Obrigado, Fabinho. Aqui, na verdade, nós entendemos que a piscicultura da porteira para fora é muito maior do que da porteira para dentro. Tem muitos paradigmas a ser construídos e a gente conseguiu avançar nesses últimos anos aí significativamente. Uma perguntinha simples, mas tenho certeza que a resposta é bastante complexa, né? É fácil estar imbuído desta nobre missão de produzir alimentos? Ser produtor de alimento em qualquer região, em qualquer país é difícil. E no Brasil é muito mais complicado ainda, né? Porque o produtor ainda não é tratado da maneira que precisa ser reconhecido, da maneira que precisa ser reconhecido pelos órgãos ambientais, pelo governo, pela União, né? Muitas das vezes os problemas que a gente tem no dia a dia da piscicultura aqui, que acaba atrapalhando um pouco o trabalho, que é muito sol, é muito frio, é muito calor, é muita chuva, né? Cabe energia, queima o motor. Então nós temos muitos desafios aqui no dia a dia, né? Que os consumidores não entendem lá. Aí vê o filé de tilápia lá, mas está muito caro o filé de tilápia, mas vai produzir peixe. Vai ver a responsabilidade que nós temos aqui como produtor. Exatamente. Ambiental, social, qualidade de água, né? Qualidade no alimento que chega ao consumidor, a segurança alimentar que tem que estar com nós, né? Dentro do dia a dia do produtor. Então é muito difícil ser produtor. E o consumidor só pega o produto na mesa, né? E muitas das vezes critica por não conhecer o sistema produtivo, o setor produtivo. Então, Perfeito. é muito importante a gente mostrar essa imagem para o consumidor, de ver realmente aquilo que a gente vem fazendo e mostrar que está sendo feito um trabalho bonito na produção aqui embaixo, e no caso, nosso pescado. Foi-se o tempo em que produzir alimento era só plantar ou soltar um alevino, ou soltar um novilho, um bezerro, e depois ir lá e colher, né? Tem muito mais coisa envolvida. Eu costumo dizer que o produtor hoje ele tem que ser um mutante. Ele tem que conhecer de administração, ele tem que conhecer de economia, legislação ambiental, comércio, biologia, tecnologia. Então o produtor tem que se adaptar às novas tendências de produção para conseguir atender a demanda que vai surgir nos próximos anos e pelo aumento da população e a oferta de produto tem que ser gigantesca. E nós como produtor estamos fazendo isso no dia a dia. Nós como empresa estamos fazendo isso, nós na associação estamos fazendo isso. Tentar trazer a realidade do novo negócio, Aqua Pro, a realidade do produtor, principalmente o pequeno e médio produtor que tem pouco acesso à informação. E além de tudo isso que você citou, né, a responsabilidade social, né? O teu caso aqui, a tua propriedade está localizado numa vila de 600 habitantes e você emprega 30 pessoas. Nós como empresa temos uma responsabilidade muito grande para essa comunidade, né? Então nós somos responsáveis aqui por 1/3 praticamente das famílias desse município. Né? Então, e com a proporção dos próximos anos de crescimento, né? Porque a gente vem crescendo também o negócio. Então daqui 2 anos, 3 anos, pode estar empregando aí 40, 50 pessoas aqui nessa comunidade. Numa área super reduzida, né? Qual que é o tamanho da sua propriedade Nós aqui? temos 10 hectares
é pequeno. 10 é pequeno, para mim é pequeno. Para ter uma alta produtividade. Alta produtividade. Então isso tudo tem que entrar na conta, né? Recentemente, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos a aprovação do novo decreto paulista, né? Que basicamente regulamenta a produção de peixes, de organismos aquáticos aqui no estado de São Paulo, né? E você participou ativamente da construção desse novo decreto, né? Que tipo de avanço a gente pode ter a partir dessa nova legislação? Fabinho, agora vai ter um novo marco para a piscicultura no estado de São Paulo, para a aquicultura. Pré-decreto e pós-decreto. Okay. Agora a gente conseguiu simplificar muito o decreto, né? Conseguimos ter um diálogo muito interessante entre setor produtivo e meio ambiente. Um diálogo maduro, né? Que no passado era impossível se sentar com a Secretaria de Meio Ambiente, CETESB, e mostrar a realidade do setor. O que nós procuramos fazer nesse decreto? Trazer a realidade do setor para dentro desse decreto. Nós não queremos fazer nada escondido. Nós queremos criar espécies que já está sendo, queremos legalizar espécies que já está sendo cultivada há muito tempo. Queremos regulamentar a atividade que já existe no estado de São Paulo. Perfeito. Pagar taxas que realmente seja cabíveis para o produtor, para o poder aquisitivo do pequeno e do médio produtor e simplificar o pequeno produtor principalmente. Porque nós temos que fomentar a agricultura familiar. O potencial do estado de São Paulo é gigantesco para a produção de pescado, né? E com esse decreto agora a gente consegue desburocratizar e incentivar a pequena propriedade, o pequeno produtor também a produzir peixe. E apesar de inicialmente ele ser válido somente para o estado de São Paulo, né? Certamente ele vai ser usado como modelo para os outros estados da federação. Na verdade nós temos já isso como princípio na Peixe SP e Câmara Setorial, já há anos trabalhando nessa parceria, Secretaria da Agricultura, Estúdio de Pesca aí, a gente fazer um modelo sustentável dentro do estado de São Paulo que possa servir de exemplo a outros estados. Então os outros estados, a gente tem que copiar, não é feio copiar o que está dando certo. Não. Nós não podemos errar. É claro. E nós temos que multiplicar isso, multiplicar as coisas boas. Certo. Eu, de alguma forma, também acabei participando desse novo decreto, né? E para mim, o que ficou claro lá é que aumentou em muito a responsabilidade sobre os produtores, né? Então também essa é uma questão muito importante, né? Agora vai ter um regramento, né? E o produtor vai ter que se adequar àquele regramento. Na verdade, Fabinho, todo mundo questionava que nós não tínhamos uma regra, não tinha uma lei. Hoje nós temos. Nós temos. Então o que o Estado tem que fazer agora? Fiscalizar. Nós temos que produzir dentro da regra. Então vamos cumprir aquilo que a regra determina e acabou, porque ficou bom para os dois lados. Ficou bom para o meio ambiente, ficou bom para o setor produtivo. E o decreto partiu do setor produtivo, a construção do decreto em parceria com a agricultura e meio ambiente. Né? Então o produtor já sabe o que tem que fazer. Eu acho que as coisas daqui para frente a gente tem aí nos próximos anos, está São Paulo um grande produtor de peixe, aí, não só brasileiro, mas mundial, Fabinho. E para finalizar essa nossa entrevista, o desafio é grande, mas a vontade é maior ainda, não é mesmo? O desafio é alimentar aí 9 bilhões de pessoas no mundo aí, daqui 15 ou 20 anos, né? E a nossa responsabilidade é isso, é produzir com qualidade, ter oferta de produto aí para a demanda que vai ter. E trabalhar, Fabinho, não tem outra coisa, a não ser acordar cedo de domingo a domingo, que o produtor de peixe é isso, não tem dia, não tem hora. Não bebe água, mas come ração. Come ração e tem que ter cuidado, tem que monitorar a qualidade de água, oxigênio, pH, nitrito e trabalhar. Maravilha. É isso que a gente vai fazer. Emerson, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Fabinho. Espero poder contar contigo em outras oportunidades aqui no Aquanegócios. Tamo junto, doutor. Um Valeu. abraço aí, parabéns. Obrigado. Espero que tenha aprendido um pouquinho sobre os desafios da produção aquícola, pois o meu objetivo, além de gerar e difundir tecnologias, também é retratar a realidade da aquicultura brasileira. Programa Aquanegócios. Aqui você fica sabendo de tudo sobre produção de peixes e demais organismos aquáticos. E não esqueça, peixe para consumo é peixe cultivado. Peixe nativo é para a subsistência de populações ribeirinhas e pesca esportiva. Um forte abraço e até a próxima!